Muitas vezes a gente sente que tem alguma coisa travando, né? Que não dá para avançar, seja na vida pessoal ou na espiritual. Mas e se esse bloqueio todo não estiver do lado de fora? E se ele estiver aqui dentro? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em 6 atitudes internas que, segundo um estudo aprofundado, podem ser as verdadeiras barreiras para o nosso crescimento. Vamos lá descobrir quais são elas? Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta fundamental. O que será que é mais importante? As ações, aquilo que todo mundo vê a gente fazendo, ou as atitudes, que acontecem em silêncio antes de tudo? Embora a resposta pareça simples, a gente vai ver que a transformação de verdade acontece num nível bem mais sutil, antes mesmo de qualquer gesto. Então, para a gente seguir na mesma página, vamos definir o que é atitude aqui na nossa conversa. Pensa assim, atitude não é a ação final, é a decisão interna, aquela faísca mental que acontece antes de tudo. É a motivação invisível por trás do que a gente faz e do que a gente fala. É bem aqui, nesse ponto de partida, que o jogo começa. Este aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que a atitude vem antes da ação. Em seguida, vamos explorar os bloqueios, o coração morno e o orgulho. Depois, a ambição, o preconceito e a crítica em relação aos outros. E por fim, a fé, a ansiedade e o materialismo. E para fechar, vamos ver um caminho prático para a mudança. A primeira grande ideia é que qualquer melhora de verdade começa de dentro para fora. Antes de tentar mudar o que a gente faz, é preciso olhar para o que motiva essas ações. O verdadeiro trabalho começa no nosso mundo interior, naquelas decisões que tomamos antes mesmo de agir. Agora, vamos entrar no primeiro grande obstáculo. São 2 atitudes que nascem no coração e criam uma distância silenciosa do nosso propósito. A gente está falando da mornidão e do orgulho. Vamos entender como é que elas funcionam. O primeiro perigo é essa atitude do mais ou menos. A fonte que a gente está analisando aponta para uma passagem bem forte lá em Apocalipse 3, que rejeita essa mornidão. É aquela postura de não se comprometer totalmente, sabe? Ficar com um pé dentro e outro fora. É a famosa zona de conforto que impede qualquer crescimento real. E essa citação aqui ilustra o ponto perfeitamente. O verdadeiro oposto do amor, daquele compromisso fervoroso, não é o ódio, é a indiferença. É essa atitude de tanto faz, de não se importar, que define o coração morno e que esvazia o propósito de qualquer ação. O segundo obstáculo é o orgulho. E a parábola do fariseu e do publicano mostra isso de um jeito muito forte. De um lado, a gente tem um fariseu todo cheio de si, se comparando para se sentir superior. Do outro, o publicano, que mal consegue levantar a cabeça só reconhecendo a própria fragilidade. Segundo a história, só uma dessas orações foi ouvida. Fica a pergunta, né? Qual atitude nos aproxima mais da verdade sobre nós mesmos? O orgulho pode ser como se afogar e recusar ajuda. A imagem é forte, mas é isso. É a atitude que nos cega para a nossa própria necessidade, nos impedindo de reconhecer quando precisamos de apoio, mesmo em situações que são, assim, desesperadoras. Certo, agora o foco muda um pouco. A gente sai das atitudes mais internas e olha para como as nossas posturas afetam os nossos relacionamentos. Vamos analisar 3 bloqueios que são sociais: a ambição egoísta, o preconceito e o espírito crítico. Então, vamos detalhar esses 3. Uma ambição que usa os outros como se fossem degraus, um julgamento que já coloca um rótulo na pessoa antes mesmo de conhecer, e um espírito que só sabe criticar em vez de construir alguma coisa. Em relação à ambição, o ponto crucial é este. O problema não é a conquista, não é ter sucesso. A questão é a atitude por trás disso. A ostentação e a autopromoção, aquela coisa de se colocar acima dos outros, são vistas como o verdadeiro oposto da humildade que é necessária para crescer. E olha só que interessante essa reinterpretação da palavra suportar, baseada lá em Efésios. Geralmente a gente pensa em suportar como aguentar alguém, né? Mas a análise sugere um significado muito mais profundo: dar suporte, ser a base para o outro. Isso transforma completamente a nossa perspectiva, tira a gente do julgamento e leva para o apoio ativo. Ok, vamos ao nosso último conjunto de obstáculos, e esses acontecem no campo de batalha da mente. Vamos analisar como a gente lida com a fé, com a ansiedade e com nosso apego às coisas materiais. São atitudes que moldam nosso foco de todo dia. O materialismo é comparado a dirigir à noite com o farol baixo. Com ele, a gente só consegue ver o que está imediatamente à nossa frente: as preocupações terrenas, o dinheiro, as posses.
Essa visão curta nos impede de olhar para o horizonte, para aquilo que realmente importa no longo prazo. Para combater essa visão curta, a análise nos lembra desta passagem sobre contentamento. A ideia não é proibir ter bens, mas sim desvincular a nossa felicidade daquela busca que nunca acaba por mais e mais coisas. A verdadeira satisfação viria de valorizar o que é essencial. Ok, já identificamos os bloqueios. A pergunta agora é: como é que a gente supera isso? Esta última sessão vai nos mostrar o caminho proposto na fonte, um guia prático para cultivar atitudes que realmente promovam o crescimento. A mudança é um processo contínuo, com 3 passos. Primeiro, a revisão. É usar um padrão como a palavra de Deus para se autoavaliar constantemente. Segundo, a filtragem. É passar nossas decisões internas pelo filtro da humildade e do amor. E terceiro, a humildade. Manter um coração aberto, um espírito quebrantado, sempre pronto para corrigir o curso. E a gente termina com esta reflexão, que resume tudo. Se as nossas atitudes são, no fundo, uma série de decisões internas, a pergunta que fica é, diante de tudo isso, qual será a próxima decisão? A escolha está em nossas mãos.